Depois você mostrar a caneca aí, nós começa. A hora que Quebra você o pau. quiser, a hora que você quiser, já pode começar. Já pode começar com a caneca, mostrando a caneca. Nossa, brabíssima. Essa caneta aqui é legal. Top da galáxia. Bom, Deixa eu tirar aqui no choro. Então, bora começar. vamos lá. Vamos lá? Fala, galera. Esse aqui é mais um episódio do Mind Talks. A gente já tava em sintonia aqui antes, né, Thiago? Opa, bora. E hoje, meu convidado, a gente vai falar muito de vendas. E ele conseguiu uma coisa que nenhum de vocês marqueteiros conseguiu. O registro do nome Funil de Vendas. Pô, pouca gente consegue. Com vocês, É isso Thiago, aí. fundador da Funil de Vendas. Bora bater meta todo dia. Valeu, Cara, primeiramente. Prazerzaço ter É uma você honra aqui. estar aqui contigo. E vamos lá, Luquetes. Cara, eu não falo nem o funil de vendas para o marqueteiro. Já é para o vendedor, porque existe a diferença entre o funil de marketing e o funil de vendas, que muita gente se confunde e Com coloca tudo no certeza. bolo. aí Vamos do começar que com essa aula pra galera, né? Porque eu Bora. também tenho algumas dúvidas de funil. E eu vou fazer uma pergunta um pouco antes da gente dividir os funis, tá? Beleza. Vamos começar. Eu falo assim pra galera que vem aqui, eu falo assim, ó. A gente vai falar um pouco da tua história, mas eu tenho várias dúvidas técnicas aqui pra gente ir Manda tirando bala. durante o episódio. Cara, muita gente tem aquela dúvida de que funil é o cara que vai chegar bonitinho no topo, ele vai vir pro meio, ele vai vir pro fundo. E assim, na minha visão, o funil é só uma ilustração gráfica para você entender mais ou menos as ações que você tem que fazer em cada um deles. De fato, existe o funil? O cara passa por cada etapa bonitinho, ou ele vai passar em vários lugares, ele desce, depois ele sobe. O que é esse tal de funil no final das contas? Vamos lá, vamos trazer um pouquinho mais da história da funil de vendas e culminando sobre o método funil de vendas, tá? Que os dois têm muita relação. E rapidamente da história, já para engatar no método, isso 2010, nós começamos o movimento de funil de vendas no Brasil. Funil de vendas vem lá do pipeline sales, Lucas. O que é o pipeline sales? É o famoso tubo de vendas. Se a gente fosse traduzir no pé da letra, pipeline é tubo de vendas. E para que serve então essa teoria do pipeline? Para medir em que estágio a sua oportunidade está. Seja ela uma oportunidade fria que veio de algum lugar, uma prospecção fria, uma lista, e até chegar no final para sair a venda final, tá? Então, isso em 2010 nós começamos esse movimento. Se você me perguntar assim, Thiago, quem criou a palavra funil mais D mais venda? Não fui eu e nem foi meu sócio. Só que a gente não sabe de onde surgiu isso na nossa trajetória. E eu dou mérito ao meu sócio, o Percival, porque ele já tinha esse contexto de vendas, ele já é um cara mais experiente até aí na área de direção comercial, então eu conheço ele, vai fazer 19 anos. E Caraca. desde o momento que eu conheci ele, já era diretor de vendas de uma empresa, coordenava uma baita de uma equipe, show de bola. Então, a gente batia muito no termo funil de vendas ali para simbolizar o quê? As etapas do processo de vendas. Então, funil de vendas não é funil de marketing. São duas coisas diferentes e a gente vai chegar nessas diferenças. Então, a base do funil de vendas, quando você prospecta o camarada até você fechar negócio, ele passa por todos os estágios, sim ou não? Uns sim, outros pulam. Mas para que serve então esse funil? Para você medir as taxas de conversões, eficiência entre um estágio e outro, entre uma etapa e outra. Independente se o camarada começou lá em lead, mas ele falou para você, Lucas, eu já sei, já conheço o teu produto, já consumi o teu produto numa outra empresa que eu estava, ou alguém já me indicou, já vi, eu só quero comprar. Ele pula do estágio ali da maturação, da qualificação, e já vai direto para negociação e fechamento, bicho. Então, os estágios do funil são muito importantes para entender em que momento o seu lead está. Tem lead que vai entrar e pum, já migrar. Tem lead que vai entrar e vai cumprir todos os estágios. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas daqui a pouco. Porém, aí funil de vendas entra no mercado. Isso em 2010, a gente mandando muito treinamento de vendas para o Brasil inteiro, falando de processo e estruturação comercial. E ali a gente começou a usar o termo funil de vendas. 2012, numa volta de recesso, dia 6 de janeiro de 2012, tá eu e meu sócio sentado numa mesa e a gente faz uma retrospectiva, Lucas. E a gente entende assim, poxa, toda a porta que a gente entrou ou saiu, né, das consultorias e treinamentos que a gente fez, foi pela área comercial. E a gente estrutura o processo de vendas dessas empresas. A gente era muito da inovação,
trazer fluxo de negócios, modelos de negócios, só que culminava tudo para vendas, cara. Tudo, toda inovação, no final das contas, passa pelo mercado. Senão é só uma boa ideia. Tá? Toda inovação, no final, passa pelo mercado. E aí, nessa volta de recesso, a gente olhou um por outro e falou, cara, a gente deixa um legado para essas empresas. A gente constrói o processo comercial dos caras, a gente entende ali a previsibilidade deles, desenha, cara, cientificamente cada taxa de conversão, né, quantos leads eles têm que buscar, prospectar, enfim, para bater a meta deles. E o que a gente está deixando nas empresas quando você fala de educação? É só vento. Ou seja, a educação ele pode pegar, aplicar e dar certo, quanto ele pode pegar, não aplicar e também não dar resultado nenhum. E aí, um olhou para o outro e falou, legal, mas o que a gente faz, então, para mudar esse jogo? Então, a gente já tem uma bagagem tecnológica, vamos desenvolver, então, uma plataforma. Na época, Lucas, é o sistema, né? É o sistema de vendas. Sim. Não tinha esse negócio de software CRM, SaaS, né? Software as a Service, enfim. E ali a gente desenhou a primeira versão da plataforma. Então, nesse dia 6, a gente determinou como é que vai chamar esse novo momento da empresa. Porque antes disso, a gente tinha uma empresa chamada Tálamo Consultoria. Aí foi unânime. Um virou para o outro, assim, quase no mesmo momento. Falando, funil de vendas. Falando, peraí, cara, a gente já está falando um tempão, 2 anos sobre funil de vendas. Deve ter alguém que já está usando isso aqui no mercado. Chegamos lá no Google, cara. Funil de vendas. Adivinha o que apareceu? Não faço nem ideia. Cláusula não encontrada. Caraca! Isso 2012. 2012, 6 de janeiro de 2012. Mas já existiu funil de vendas com outro nome? Existe a Pipeline. Então, eles davam o nome, o nome era Pipeline. O nome é Pipeline, conhecido como Pipeline. Algumas empresas ainda usam esse termo, mas hoje é impossível você falar, cara, de vendas sem falar do termo funil de vendas. Né? É tanto que para mim hoje a palavra pipeline está mais associada com o formato que eu vejo o negócio lá, em formato de funilzinho e tal, bonitinho, do que de fato o funil geral, sabe assim? Então vocês trouxeram e vocês abrasileiraram a parada assim, aqui é nosso. Abrasileiramos o termo, bem falado, abrasileiramos o termo aí. Nisso deu cláusula não encontrada, a gente falou, peraí, cara, o Google tá dando pau, cara, não é possível, meu. Vamos escrever de novo aqui esse negócio. Cláusula não encontrada. Falou, peraí, cara, a gente já tá falando um tempo sobre isso. Como não tem literatura, não tem nada antes desse período que a gente tem? A gente foi buscar mais a fundo, cara, não tinha nada. Aí, bicho, como a gente já era do universo de marcas, desenho de produtos, serviços, aí a gente não perdeu tempo. Entramos no INPI, né, no Registro de Marcas e Patentes, buscamos ali, liberado. Putz, caramba, peraí. Vamos ver se então no FAPESP, que é o registro.br, está liberado. Vamos lá, liberado. funildevendas.com.br, liberado. Então, cara, já comprou na mesma hora. Vamos lá, cara. Tanto é que isso foi dia 6, tipo, passou o final de semana, terça-feira da próxima semana a gente já tinha tudo, já prova de marca, conceito de marca, tudo. Já sabia que a gente ia desenhar um software que ia ficar dentro das empresas. Cara, a gente fazia a teoria e da teoria o camarada executava dentro do software. Então, esse é o legado histórico da funil de vendas no Brasil. Então, hoje, para você ter uma ideia, todo concorrente fala que você tem que ter um funil de vendas. Todo mundo que é palestrante de vendas, consultor de vendas, treinador de vendas, software CRM, qualquer um fala que você tem que ter um funil de vendas. Eu agradeço muito. Então, basicamente, você ganha awareness de marca de graça. De graça. De graça. A gente está lá entre primeiro e segundo do Google ali, sem pagar R$1. Eu imagino, porque a palavra, de fato, todo mundo deu esse termo, né? E vocês pegaram um podão e vocês abriram um mercado que não estava brasileirado. Isso. Abrimos o mercado. Cara, e na época ele então não tinha CRM, assim. Como que era o mercado de CRM nessa hora? É assim, ó. Existia, né? Não sei nem se ainda tem mais esse CRM no mercado. Mas eu lembro que eu usava com meu pai nos cadastros que ele tinha ali. A gente precisava imprimir etiquetas. Existia um CRM chamado ACT. Esse eu nunca... ACT, ACT, né? E aquilo era um CRM, tá? Então, existiam plataformas no mercado de CRM, o conceito CRM, e a gente vai entender até um pouquinho do que é um conceito CRM, né? Porque CRM não é um software.
Sim, né? sim. CRM é um conceito de Customer Relationship Management, ou seja, gestão de relacionamento com o cliente. Pode ser um software, pode ser um papel de pão. Tá? Existiam alguns softwares no mercado, tipo o Sibian, né, que é bem antigo mesmo. Existia o Salesforce na época. Existia, né, 2 anos antes, isso em 2010, eles fundaram o Pipedrive, por exemplo, lá na Estônia. Então, existiam alguns já programas, sistemas, softwares que controlavam ali cadastros. Né? Porém, nenhum, com exceção do Pipe, né, do Pipedrive, ele usava o sistema de funil mesmo, que é o Kanban, a lógica do Kanban das colunas, só que um funil diferente de um Kanban, ele tem fluidez. É assim, não é esse card está aqui, agora eu pulo para trás. Não, funil é só para frente, bicho. Sim. Funil tem que dar essa fluidez, tá? Se for para trás, tá errado. Se for para trás, tá errado. Não, tipo assim, o cara conseguiu lá marcar um agendamento, a pessoa não compareceu, ele volta para a qualificação. Não, ele tem que remarcar ali no agendamento, porque ele conseguiu. Talvez aconteceu alguma coisa ali, ou ele perde ali, ou enfim, ele tenta reagendar. Mas o mercado de software no Brasil, para você ter uma ideia, Cas, ele não é grande. Assim, nós somos mais de 22 milhões de CNPJs abertos no Brasil hoje, tá? Beirando os 23 milhões, isso dados de Receita Federal. Se a gente contabilizar softwares brasileiros, a gente vai contar aí no máximo uns 30. No máximo. 30, sim. Vamos lá. 5 conhecidos, entre os 5 funil de vendas está lá, e o resto estão nascendo de outras tecnologias aí. Pode surgir mais uns 200 que não vai fazer cócega nesse mercado, porque é um mercado muito grande. A gente fez um levantamento que só o nosso perfil de clientes para o CRM, que a gente não está nem contabilizando ainda treinamento, franquia, enfim, só para o CRM dá uma base de 5 milhões de CNPJs, que são empresas que têm ali 2 ou 3 vendedores, são empresas prestadoras de serviços, são empresas que têm venda consultiva, são empresas que precisam prospectar, precisa qualificar, precisa apresentar, negociar, fechar negócio. Ou seja, existe um mercado de um potencial gigantesco. Então, se você quer abrir um CRM, cara, se aventura nisso. Eu aconselho até. Porém, é um universo, cara, que a gente não compete com essas outras empresas. Por quê? A gente compete com um competidor que pra gente é quase desleal. A gente compete com o dono da empresa, que contrata o CRM. A gente compete com o diretor de vendas. A gente compete com o gestor comercial. Por que a gente compete com esse cara? Porque, em si, as empresas, e essa grande, vasta maioria das empresas, não tem um processo de vendas estruturado. Sim. E aí eles apostam muito numa tecnologia que vai fazer um milagre. Só que tecnologia só vem para cumprir processo. E quando eu não tenho processo e eu aplico uma tecnologia, ele mais me atrapalha do que me ajuda. Com certeza. E eu acho que assim, ainda tem o ponto de que teu CRM demite muito gerente de vendas. Também. Dependendo. Também. Se o cara souber minimamente fazer uma análise ali, ele vai ser muito bem promovido até. Com certeza, com certeza. Mas eu falo assim, você consegue medir de fato a performance, uma performance que muitas vezes está no escuro do cara. Sim. E se a gente for pegar empresas que não tem isso, beleza, ó, minha empresa fatura X. Eu não sei quanto performa cada vendedor meu. Eu sei que eles faturam tanto, mas eu não sei se ele só está tirando pedido ou se de fato ele está prospectando, ele está indo atrás, ele está fazendo upsell, ele está tentando vender mais, ele está fazendo coisas complementares. Então existe esse gargalo também. Por isso que eu falei, no sentido de tipo, demitir, cara, porque se o cara não está performando, vai embora. É isso aí. Ponto. Isso aí. E, cara, você está me falando então assim, ó, putz, é um mercado com poucos conhecidos, de fato eu conheço bem poucos, CRM, né? E quando vocês viram naquele momento lá, 2012... Foi 2012, né? Isso, 2012. Vocês viram que tinham poucas pessoas e vocês tinham que pegar o podão e abrir o mercado, assim. Cara, tinha uma estratégia que vocês falaram assim, ó, como que a gente vai abrir o mercado? Conscientizando as pessoas? A gente vai tentar chegar nas faculdades, nas empresas? O que a gente vai fazer? Qual que era a parada, assim? É assim, ó, você já ouviu aquela velha frase chamada a inteligência vence a força? Sim. Né? Então, como a gente não tinha muita inteligência... Aí foi na força. A estratégia é uma força do ódio, não é brincadeira. A gente tinha uma base de inteligência. Mas, Lucas, eu vou falar assim, eu não vou mentir, cara. A gente tinha traçado o que a empresa queria ser, né? Como a empresa iria se construir e moldar.
Em alguns momentos, a gente falava de modelos de negócio mesmo porque a gente ensinava isso para as empresas e a gente fez isso para a nossa empresa. Mas, assim, como era tudo muito experimental, e essa é uma cultura muito bacana, que é uma cultura do erro. Uma cultura da inovação tem que trazer o erro para dentro de casa. O que é trazer o erro para dentro de casa? Cara, erre rápido para acertar rápido. Então, assim, a gente lançou algumas experimentações. Não, poxa, vamos conquistar esse mercado fazendo tal coisa, investindo em tanto... Não. Cara, a gente foi experimentando. Experimentando de tudo. coisas do tipo, eu pegar meu carro, andar 100 quilômetros para vender uma conta de R$ 39,90. Caraca. Por quê? Porque na época não tinha esse negócio de inside sale. É vendedor, bicho. Mano, e como os caras reagiram? Porque você chegou e falou assim, cara, eu tenho uma solução aqui pro negócio que vai medir o tanto que você vende. Porque pro cara deve ser assim, nunca vi isso na vida, por R$ 39. Como que era? Como que era a reação da galera? Eu vou falar uma situação. Isso é um fato mesmo, uma história até, cara. 2012 aconteceram algumas coisas na minha vida, né? O nascimento da Funil de Vendas. Dia 4 de fevereiro de 2012, eu estava dentro do meu escritório, né, do nosso escritório ali, terminando de desenvolver a primeira versão da plataforma. Fui eu que desenvolvi, numa linguagem que nem existe. Não é que não existe, existe hoje no mercado, mas é bem antiga. E aí, eu estava desenvolvendo, isso era um sábado, veio meu sogro, minha sogra e minha esposa bateram na porta do escritório e falaram assim, Thiago, você precisa casar hoje. Sai daí. Caraca, velho. Eu falei, eu só vou subir os arquivos. Subi os arquivos no FTP, liguei pro Percival, meu sócio, falei, cara, tá pronto. A primeira versão, pode rodar aí a baiana, pega o carro, o cartão de visita e vai, cara. À noite a gente se encontra lá no casamento, cara. Aí eu fui pra casar. Senão você ia atrasar pro casamento. Senão eu ia atrasar. Aí a gente comeu rapidinho, ela foi lá pro dia da noiva, eu fui pentear o cabelo e a gente tava casando à noite, cara. E aí, uma semana depois, ele realmente pegou o carro, saiu, foi visitar o primeiro potencial cliente para o nosso CRM, que já era ali na época R$ 39,90. A gente iniciou conhecendo do mercado de SaaS, né, do Software as a Service, do serviço. Não, cara. Não. A assinatura a gente chutou. A gente construiu uma coisa que estava dentro da nossa cabeça. Com base, lógico, em algumas startups que na época não era nem startup, era firma, né? Que a gente chamava só. É isso aí, é firma. É firma. Vale do Silício não existia ali, né, num primeiro momento pra gente. E aí ele foi, cara. Esse cara me ligou, depois o Percival, quase me batendo, mano. Me xingando. Thiago! Desculpa falar palavrão, eu não gosto. Tá uma bosta. Isso tá um lixo, cara. Pô, meu cara não conseguia clicar botão nenhum aqui e tal. Eu falei, mas Percival, você fez assim, assim, assado? Não fiz, meu. Como é que você quer que funcione o negócio? Aí, meu, eu sei que ele saiu de lá com a frase assim, desse gerente de vendas. Falou, o negócio é muito bom, só que eu não vou comprar pra cá, porque isso vai tirar o meu emprego. O cara falou isso pra ele. Caraca, velho. O cara falou isso pra ele. Foi a nossa primeira objeção de vendas. Isso vai tirar o meu emprego. Por quê? Na época ali, planilhas, putz, assim, vamos ver se vai funcionar essa prospecção até o fechamento, né? E a plataforma, ela faz toda essa gestão das oportunidades, mostra os indicadores, tudo. Então, essa foi a nossa primeira grande objeção em vendas, que a plataforma ela vai tirar o meu emprego. Então, o que a gente entendeu, Cássio? A gente entendeu que a forma mais estratégica de entrar nesse mercado é educar ele. E aí, bicho, existe um outro desafio. Como é que você vai criar uma educação de mercado num mercado que é quase que analfabeto disfuncional, cara? Ele lê, mas não entende, vê, mas não enxerga. É desafiador, cara. É desafiador. Não estou falando que todos são assim, pelo amor de Deus, mas é desafiador você lidar com o vendedor. Eu sou vendedor, bicho, né? Eu amo vender, eu amo demonstrar, eu amo apresentar, eu amo fazer isso. Mas o gestor comercial, ele é o nosso maior concorrente. Sim. Ainda hoje é. Então, como você mostrar que algo é bom para ele
se ele tem uma versão contrária na mente dele. É igual você querer colocar na mão dele, por exemplo, uma furadeira, e ele preferir furar martelando prego na parede. É mais ou menos isso. Sim. Tá? Então, a gente entrou com esse grande desafio. Então, a nossa estratégia, até hoje, a partir desse momento, até hoje, nós consolidamos a nossa estratégia por meio da educação. Então, por isso que a gente, tem muito conteúdo, muito vídeo, muito e-book que ensina. Cara, a gente pega, por exemplo, nossas ferramentas de treinamentos de vendas que a gente vende para a Incompany. A gente tem coisas ali, cara, que a gente disponibiliza gratuitamente para o cara formar o processo de vendas dele. Aí você fala, pô, mas isso ele vai pegar e deixar de te contratar. Não, porque o cara está contratando a gente? Porque ele vê na gente como resolvedor do caos dele. E que talvez ali o tempo de aprendizado dele, absorvendo a ferramenta e aplicando, vai ser maior do que ele já chamar a gente. Então, a gente começou a entender que o dividir, ele serve para multiplicar. Então, a gente divide competência, divide conhecimento, divide informação. Todas as empresas que a gente vai, cara, no Brasil, a gente aprende um pouquinho dos caras, logo faz um conteúdo do tipo, funil para vender ar-condicionado. Funil para vender plano de saúde. Porque a gente aprende, junta com a nossa bagagem e educa o mercado. Cara, isso que você falou para mim é um puta insight que te fala que abriu minha mente faz pouco tempo. Eu fui conversar com um amigo meu que ele tem uma loja de purificador de água. Cara, purificador de água é aquilo. A pessoa compra hoje. Eu não sei qual foi a última vez que eu comprei um purificador de água na minha casa. Você compra uma vez e você vai trocando o filtro quando troca. Não, uma vez na vida, outra na morte. E fica, exatamente. E ele me falou um negócio que era assim, ó. Cara, eu vendo por R$1.000. Eu tenho uma margem de 200. Então ele tinha 20% de margem. Ele falou assim, ó, se eu botar um Ads aí pra rodar, no Google Ads, alguma coisa, rouba 100 da minha margem. Ele falou, cara, não faz sentido eu vender desse jeito. Mas todo mundo... Ele falou assim, ó, mas todo mundo tá me falando que o funil é esse. Que o funil é chegar pra cá, vir pra cá, não sei o que, não sei das quantas e tal. E aí que eu falei assim, cara, às vezes pro teu negócio é um negócio diferente. O funil tem que ser outro, tem que ser um outro tipo de venda. Ele só podia vender numa determinada região, então às vezes ia custar muito caro, né? E esse insight que você falou é que é muito foda. Que é tipo assim, cara, dependendo do tipo de empresa, é um tipo de abordagem, é um Total. tipo... Mas a técnica do funil é a mesma, a ideia, né? O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Só que a aplicação é diferente. E aí eu vejo que muita gente foi criando meio que receita de bolo e falou assim, ó, cara, se o funil, é esse funil que funciona. Não é esse funil aqui que não funciona. É esse que funciona. E aí que vem muito, eu acho que a ideia é errada também. E aí você vai me dizer se de fato isso acontece, mas eu vejo que as pessoas têm essa objeção de falar assim, cara, o funil não funciona comigo. Mas é porque o cara foi lá e tentou um funil de fato... Receita de bolo, que o cara falou, ó, você precisa de uma campanha aí de ads de reconhecimento, depois você bota uma de não sei o quê, tal, e é de venda. Se não vender, seu funil tá ruim. Cara, e aí as pessoas criaram essa ideia, né, de fato. E aí essa pergunta vem nesse sentido, existe mesmo essa objeção de todo mundo não entender ainda o conceito do funil? Existe. Vamos lá, eu vou até aqui contigo, tá? A gente estava conversando momentos antes aí, você falou do coach, né? E coach vai resolver todos os problemas? Claro que não. Claro que não. Até um ponto. Mas coach é ruim. Coach não presta pra mim. Detalhe, gente, a gente tá falando do coach americano lá que funciona, que a galera usa de verdade, tá? A gente não tá falando de picaretagem. Não é coach que vende PlayStation. Né? Mas assim, o coach, eles são ferramentas que vão até um ponto e eles resolvem um tipo de problema. Quando você coloca coach para tudo, você está generalizando algo e causando o caos. Literalmente causando o caos. Se eu falar para você, olha, isso aqui é um iPhone e isso aqui é um iPhone. Você acredita que isso aqui é um iPhone? Claro que não. É lógico que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente. Tá? Então, quando a gente fala funil é tudo. Não, funil não é tudo. Existe o marketing e existe a venda, correto? Então, a gente tem que separar o que é proficiência de marketing e o que é proficiência de vendas, para começar. Então, vamos lá. Marketing gera o interesse, gera o engajamento de quem não conhece você, para passar a conhecer, passar a confiar, para gerar uma oportunidade para quem? Para vendas trabalhar. Tá? Para vendas pegar o vendedor, pegar o telefone ou o WhatsApp,
abordar, qualificar. Isso eu estou falando, claro, nem todo processo comercial funciona assim. Então, eu vou trazer um pouco antes disso. Existem basicamente 2 modelos de processos de vendas. O processo consultivo e o processo transacional. O que é o transacional? Você entra numa loja, sei lá, de chinelo, colocou um chinelo no pé, gostou, foi lá no checkout, pagou, levou para casa. Isso é a transação. Ou seja, você trocou o teu dinheiro, você trocou por um produto e pegou e vazou. Sim. Um comércio, tá? E é por isso que você vê um negócio chamado e-commerce, que é de electronic commerce. Esse é um tipo de processo comercial que a grande vantagem dele é trazer fluxo para dentro da loja. Ah, mas tudo não combina em vendas? Sim, mas trazer o fluxo é papel de quem? Do marketing. Do marketing. Entrar na loja é papel de quem? Do marketing. Abordar é papel de quem? Do vendedor. Opa, então nem tudo é funil. Eu tenho que dividir o que é um funil de vendas e o que é um funil de marketing. Então, quando eu falo lá de campanhas de consciência, né, o awareness, quando eu falo, por exemplo, de campanhas de tráfego pago, seja ele num lead form lá do Facebook, do Meta, seja ele por uma landing page, seja ele, sei lá, por um direct, tudo isso é ação do marketing. Tá? Então, quando eu trabalho no funil de marketing, a minha responsabilidade é conscientizar esse cara que nunca me conheceu, né? Entender qual que é o estágio que ele está, né? Dentro do funil de marketing. Aí você tem o tofu, mofu, bofu, e aí funciona para isso, cara, para o marketing, não para vendas. Entendendo essa consciência, eu vou começar a implantar certos níveis ali de campanhas para esses caras. Para gerar o quê? Um levantamento de mão. Opa, estou interessado aqui no teu produto, no teu serviço, seja purificador, seja qualquer outra coisa. Legal. A partir desse momento que eu tenho o lead, que é o nome, telefone, e-mail desse cara, que me deu a intenção de saber um pouco mais, ou seja, eu atrair esse cara, o que vai acontecer? Entra ação de vendas. Ação de vendas entrou, começa a fazer o processo de abordagem. Só que marketing também não para por aí. Por quê? Enquanto eu estou fazendo o processo de abordagem, o marketing ele pode ir até o final da vendas e do pós-vendas fazendo um trabalho de nutrição. E vai implantando a sementinha. E vai implantando para que vendas possa executar da melhor forma. É como se fosse assim, camarada. Vamos lá. Pensa que o motor ali, a engrenagem é vendas de um carro. Cara, o marketing, ele é o óleo. Por quê? O motor sem óleo, ele vai até funcionar, mas ele vai engripar, ele vai dar uma travada. O marketing, ele vai ser esse lubrificante aí, cara, que vai fazer o motor girar mais fácil. Ou seja, enquanto ele gerou o lead, passou para o vendedor e o vendedor começou a atender, ele pode continuar fazendo a campanha. Só que vamos lá, quando que entra o funil de marketing, quando entra o funil de vendas e quando não entra o funil de marketing? Por exemplo, um trabalho que você vai fazer na sua carteira de clientes. Onde entra marketing? Se você vai prospectar direto na carteira de clientes. E a carteira de clientes é sua, é uma função do funil de vendas. Então não é um funil de marketing. Claro. E uma parada que você está falando, e vem um pouco do exemplo, que é o ponto que eu queria chegar, é que, cara, e você me trouxe assim, você levantou a bola, né? Mas assim, a galera quer depender tanto do funil de marketing e esquecer do resto da venda, que é muito caro, velho, você fazer uma venda só dependendo de marketing. Você tem 3, 4 vendedores disponíveis para você. Se não chegar no cara, e tipo assim, pô, o cara gasta R$100 para fazer uma venda, comeu metade da margem do cara. Cara, você podia gastar 50, ter uma porrada de nome, telefone e e-mail, e dar pra mão pro vendedor. Tora lá. Fazer isso. Tora lá. Que tá dentro dos teus custos ali, né? Mais planejados, etc. Sim. Então, eu vejo que pouca gente, depois que principalmente o marketing digital começou a tomar conta assim, do mercado, a galera esquece disso. É um termo, né, técnico, se chama vagabundo. O cara fica vagabundo. Assim, você cria pessoas que só querem ser alimentadas. Porque o marketing vendeu muito bem isso. O cliente vai chegar para você. Mas como é que era antes de marketing digital? Porque marketing é marketing, cara. Faz muito tempo que é marketing. Exatamente. E o marketing digital só muda o meio. Só muda o meio. Pô, como é que era antes, então? Nem sei mais. Você lembra aquela época, cara, que você tinha que pegar a lista telefônica e ligar? Pô, ninguém mais...
faz esse processo. É muito difícil, cara. Você pega uma empresa hoje que a venda do camarada é totalmente ativa. Ativando mesmo. Pega uma lista fria, ativa a lista fria, toca o barco e vem, faz a venda, né? Então, existe essa grande diferença entre um processo de vendas que é transacional, que aí é quase que depender exclusivamente do marketing para trazer o tráfego. Ou seja, o tráfego numa loja física ou o tráfego numa questão virtual, de um infoproduto, por exemplo. Tá? Então, quando você tem a venda transacional, o que eu tenho que potencializar? O marketing. Por que talvez não funcione com o teu amigo lá do filtro? Tão bem assim. Porque a venda dele, além de ser... Ele é transacional porque o camarada deve ter uma loja, né? Sim. Só que é muito mais consultivo a hora que o camarada entra na loja, o potencial cliente, ele tem que entender o perfil desse camarada e mostrar qual é o melhor produto para ele. Cara, e ainda assim, eu falo que, cara, as informações mais ricas da empresa tá com o time de vendas. É a única pessoa que tem um contato na ponta, Total. de fato, com o consumidor. É ele que ouve, de fato, quais são as perguntas, quais são os questionamentos, quais são as dúvidas. Sim. Meu, e o marketing, às vezes, tem uma mina de ouro com o time de vendas. E tá subaproveitando ou nem utilizando. Só que quer ver o tanto de clique na palavra-chave do Google e ficar sempre nisso. É isso aí. É isso aí, Lucas. Que é um grande problema, né? Que é esse match entre as duas áreas. Sim. É quando você entende, então, esses dois processos. Transacional, consultivo de novo. Preciso pegar o lead que veio de algum meio, por exemplo, tráfego pago. Pô, mas não tem tráfego pago. Então, o que eu vou prospectar? Indicação, carteira de cliente, porta a porta, parceria. Ou seja, onde está o marketing aí? Ou nem tá, né? Ou eu posso fazer um trabalho até de inteligência junto com o marketing, mas posso falar? Cara, pega a lista e vai ligar, bicho. Né? Pega e vai aquecer. No mínimo, manda um WhatsApp para a pessoa, né? Para entender se ela está no momento de compra dela. Tem muita gente que vai defender só o apelo do marketing, tem muita gente que vai defender só o apelo de vendas. Mas por que o funil é interessante? Porque existe o funil de marketing abastecendo o funil de vendas. Sim. Só que existem outros meios também para eles serem alimentados. Com certeza. E aí, quando você cria essa força aí que oposta entre as duas áreas, do marketing e vendas. É porque o marketing ele faz um trabalho lá estratégico, muito bem feito até, para trazer o lead, só que você não tem um processo de vendas tão fluido ou um funil de vendas tão fluido ao ponto de entender quando entrou esse lead, qual é o SLA dele, ou seja, o tempo que o marketing trouxe o lead até eu começar a atender esse camarada, e aí dali para frente eu fechar negócio. Então tem muita gente que reclama da área do marketing, por exemplo, que o marketing não traz lead qualificado. Mas a hora que a gente olha vendas também, o que acontece lá na venda? Pô, o camarada esperou lá 1, 2 semanas para ligar para o lead. Aí não vai ser qualificado nem E aqui. aí os dois vão bater. Então, quer uma sinergia entre marketing e vendas? Define um negócio chamado SLA. Ou seja, qual é o tempo e quais são as qualificações que um lead tem que ter para entrar para a equipe comercial. Por quê? Cas, objeção não está na venda. A objeção começa no marketing. Começa no marketing. Se o camarada entrou no teu site e está difícil avançar por um cadastro, pegar o telefone, você já começa a objeção aqui, ó. Até ele chegar. Então, quando ele chegou, você não fez a venda, você sofreu a venda. Porque esse cara tá tão babando para querer comprar de você que ele fez todo o trabalho do marketing de vendas. E ele muitas das vezes chega mais preparado que o vendedor até. Tá? Então, quer diminuir esse conflito entre marketing e vendas? Defina qual é o papel do marketing, qual é o papel de vendas. E no meio do campo aqui, qual é o SLA? Quais são as categorias, classificações, indicadores e tempo de atendimento que tem que ter a hora que o lead é gerado para cá e mandado para o funil de vendas. É gerado no funil de marketing e mandado para o funil de vendas. Tá, Tiago, agora, cara, você convenceu todo mundo a ter um vendedor agora. E fez muito sentido o que você falou. É até algumas coisas que parece que no dia a dia a gente esquece, né? Que tipo assim, cara, tem que ter tempo para falar com o lead e tal. E até um dado que eu tinha visto esses dias, que, cara, tinha, sei lá, 400% a mais de chance de você fechar uma venda se você atende o lead em menos de 1 minuto, uma parada assim.
Cara, era muito bizarro. Eu falei assim, no mesmo momento eu falei pro meu time inteiro, galera, a hora que mandar mensagem, vocês param tudo que vocês estão fazendo e troca e responde. Vamos fazer, tentar ser o mais rápido possível. Cara, e aí, ok, convenci a galera de ter um vendedor lá, fazer o funil de vendas, porque todo mundo tá dependendo só do funil de marketing. O que eu preciso? Quais são as características que eu preciso ter para ter um bom vendedor? Vamos lá. Primeiro, entender qual é o papel dele dentro do processo como um todo. Você tem, basicamente, dentro do olhar funil de vendas. Vou trazer para o funil porque é onde a gente estuda a ciência já vai fazer 14 anos. Dentro do funil de vendas, se você olhar taxas de conversões ali, você vai identificar quem é o perfil do teu vendedor. Por exemplo, a gente tem ali 3 tipos de vendedor. O vendedor prospector, tá? O cara que traz um monte de oportunidades. O vendedor que é relacionador, que é o camarada que investiga mais a fundo, conta história, gosta de história. A gente chama até de vendedor omeprazol, porque todo lugar que vai toma café tem um buraco no estômago, então tem que andar com omeprazol aí. E o vendedor fechador, que é o cara mais exato. Né? Então, se você olhar taxas de conversão do seu funil, você consegue entender quem é o perfil da tua equipe para estar em cada posição do funil. E não tem como um vendedor ter mais de um perfil? Tem. Assim, tem um vendedor que tem 3 perfis. Só que qual é o mais predominante? Entendi. Aonde esse camarada é mais efetivo? Existe um teste para isso? Taxas de conversões. Você a própria compara. Taxa de conversão a própria taxa de conversão. O perfil do cara. Isso. Então, por exemplo, vamos lá. Pensa assim, que um vendedor que prospectou 100 oportunidades e travou ali num processo de reunião, por exemplo, perdeu muitas oportunidades ali no processo de reunião, entre a qualificação e a reunião. E um outro que prospectou 20 negócios, mas, ele passou rapidamente todos para a parte de reunião. Quem é esse cara no papel? Esse cara aqui que prospectou 100, mas perdeu um monte na largada, é o prospector. Uhum. É o camarada que vai. É o metralhador. A gente chama o fuzil das vendas, né? Não pode ver alguém que quer vender. É isso aí. E por que ele perde, geralmente? Porque ele não gosta de ir muito a fundo nas perguntas. Ele não quer saber da tua história. Ele quer saber se você quer comprar ou não e já chegar lá no final. Tá? E talvez a hora que recebe uma objeção, fala, tá bom, tchau, muito obrigado, vou pro próximo. Porque para ele é muito simples. Né? É tipo uma cadeia produtiva, assim. Isso aí, cara. É isso aí. Veio matéria-prima, tava ruim, vá para a próxima. Vai para a próxima. Tá? E esse outro que prospectou menos, porém tem uma taxa de qualificação para visita muito maior, ali nas taxas de propostas muito maior, é o relacionador. É a pessoa que deu a importância para um nome, e-mail, telefone. É a pessoa que foi mais a fundo. Ele te perguntou coisas mais a fundo. Ele te entrevistou de forma mais a fundo. Ele te deu mais atenção. Ele não desistiu na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta tentativa. Ele vai fazer uma cadência mais longa para tentar trazer você. Uhum. Por quê? Porque ele não gosta muito de sair caçando um monte de gente. Ele gosta de trabalhar com aquela qualificação. E que talvez essa pessoa aqui não tem uma taxa de conversão tão expressiva no fechamento. Por quê? Ele se envolveu tanto com você que na hora de falar precificação, abrir proposta, ele está envolvido mais no emocional do que outra coisa. Mas no LTV esse cara faz diferença? No LTV ele faz. No LTV e no cross. No cross-sell. Por conta do relacionamento e por conta dessa proximidade. É isso aí. Pô, indicação de brother, né? É isso aí. E aí ele trabalha outros produtos também. Então, assim, você olhar as taxas de conversões do teu time, funil para funil, comparado, você vai entender se um busca mais e perde mais oportunidades no começo, se o outro prospecta menos e leva mais oportunidade para as etapas de entrevista, de proposta, e se o outro, cara, prospecta muito menos, mas muito menos, só que tem um índice maior de fechamento. Cara, mas beleza, aí você está me falando isso, imagina que eu tenho esses 3 perfis. Você aloca eles estrategicamente para cada uma dessas etapas e o lead que chegou pro Thiago, que é o cara mais de relacionamento, ou seu cara mais de fechamento, ele vem para mim depois ou ele continua com você e você tem que desenvolver as outras habilidades? Vamos lá. Aí depende de estrutura para estrutura de empresa. Porque uma treta se tiver passando isso aí. Imagina assim, Lucas, eu começo todo mundo junto.
tudo linear. Os 3 começaram juntos hoje. Pum. Eu começo daqui 2, 3 meses ter os primeiros formatos de funis de cada um desses profissionais. E aí eu começo a determinar qual vai ser a minha lógica estratégica da estruturação comercial. Então, aonde as empresas perdem um monte de resultado? Na falta de estrutura do processo de vendas. Então, hoje, o que nós somos especializados na funil de vendas é estruturar processos de vendas. A tecnologia, que é o CRM, ele vem para trazer a execução consistente, a execução diária ali. Só que eu preciso estruturar esse processo. É como você vai construir uma casa e você não tem um baldrame, não faz o alicerce ali, não constrói o baldrame. Você pode até construir uma parede, deixar tudo muito bonito. Só que, bicho, daqui a pouco uma porta vai desmoronar, a parede vai cair. Né? Tá lindo, mas não tem estrutura. Quando você desenha uma estrutura, você observa como é que funciona esse movimento do seu funil de vendas, das taxas de conversões de cada um e começa a entender assim, poxa, esse cara que é o prospector, é melhor eu abrir um time de pré-vendas e quantificar, medir pelo pré-vendas e não medir pelo resultado final. Eu vou medir pela quantidade de agendamentos, quantidade de passagem de bastão entre o pré-vendas e o vendas. É o camarada que vai qualificar, é o cara que vai ali fazer algumas perguntas, enfim, para entender se o lead está minimamente com o fit cultural ali para comprar o seu serviço ou o seu produto. Conseguiu? Aí sim esse camarada vai para o relacionador ou para o fechador. E tem até os 3 profissionais que trabalham assim de forma individualizadas, mas na mesma oportunidade. Imagina o pré-vendedor trazendo a oportunidade para quem é relacionador. Quem que é o relacionador? É a pessoa que é o visitador técnico. Não existe nem o visitador, mas é o camarada que vai visitar tecnicamente uma construção, uma obra e vai mentalizar ali quais são os principais projetos e oportunidades. Vai voltar e vai construir todo um projeto, né, que talvez o cliente nem falou para ele o que ele queria, mas ele viu um monte de oportunidades porque ele foi perguntar, ele conversou com um, conversou com o outro, ou seja, ele cercou. É o cara que se interessa, pelo negócio mesmo. Se interessa. Só que daí esse cara vai trazer a oportunidade e vai passar para quem? Um fechador, que é um closer. Entendi. Que é a pessoa que vai lá agora e vai falar, ó, legal, estou com um projeto aqui. Ó. Tá? O projeto, segundo o nosso analista aqui, tem que fazer isso. Ó, investimento é esse. O closer, então, é o cara que tem que ter mais habilidade de negociação. Negociação e fechamento. É um pouco mais frio ele. É o cara do business, né? Porra, preciso fechar. Todos é business, mas não, é o cara tipo assim, que... é o cara racionalzão assim, cara... É o cara que vai cantar de galo, que vai trazer o cheque para casa, muitas das vezes. Entendi, cara. Tá. E aí, Thiago, outra pergunta veio da minha cabeça. Beleza, vamos supor que eu tenho esses três perfis. Eu tô 3 meses rodando os meus 3 vendedores que começaram de forma linear. E aí eu descobri que cada um tem um perfil. Só que cada um deles ganha uma comissão na venda lá, por exemplo. Cada um tem uma comissão, vamos supor, 1% de comissão na venda de cada um. Cara, como que eu vou alocar pra, tipo, putz, agora eu preciso que a venda passe, uma etapa da venda passe por cada um deles. Você divide essa comissão entre os 3? Como que faz até a divisão? Porque assim, é uma questão que, cara, é fácil se você tiver 3 vendedores, cada um vende 1%, bateu, ok, né? É o simples, o que todo mundo faz normalmente. Mas se cada um deles participar de uma etapa e for um trabalho conjunto, como que você faz é uma comissão por conversão de uma etapa para outra? Como que é? Isso, vamos lá. Aí é criar planos e comissões. Né? O que é o plano e comissão? Imagina o job description de cada um desses profissionais. Né? Se o profissional do pré-venda estiver no pré-venda, ele vai ganhar como um pré-vendas. Né? Ele vai ganhar pelo todo? Não. Ele participou de uma etapa do processo. É a mesma coisa que falar assim, por exemplo, o montador do carro da Volkswagen, por exemplo, vai ganhar igual o vendedor que está lá na ponta vendendo? Não. Mas ele não participou do carro? Sim. Então, mas ele ganha pelo processo que ele traz de resultado da montagem, né? Sim. Do processo como um todo. Então, quando você estipula cargos e comissões, né, o job description entre cargos e comissões, aí já começa a entrar até na questão dos rituais de vendas. O que você tem?
você tem que medir cada um separadamente e comissionar cada um separadamente pela sua atribuição. Então, vamos supor que o pré-vendedor, ele pegou esse lead, qualificou e agendou a reunião. Fazer a reunião, marcar a reunião, fazer a reunião, ir lá, gerar o orçamento e passar para alguém que vai fechar, não está mais na mão dele. Então, como é que ele vai ganhar ou ser monetizado por algo que não é responsabilidade dele? Sim, ele ganha pela quantidade de reuniões que ele fecha, que ele marca, por exemplo. Isso. Isso aqui. Agora, nada te impede também de uma parte desse bolo todo ser dividido com esse camarada se fechar. Porque ele vai ser interessado também em fechar. Só que imagina se ele está fazendo isso com 30, 40, 50 pessoas por dia. Ligando, qualificando e passando. Ligando, qualificando e passando. Ele tem que se concentrar naquilo que é dele. Naquilo que está na mão dele. Essa é a grande teoria da causa e efeito do funil. Por isso que funciona muito bem. Porque aquilo que está na minha mão eu tenho controle. O que não está na minha mão eu não tenho como controlar. Então, como esse camarada está fazendo lá da prospecção até o agendamento, ele tem que ganhar sobre os agendamentos. Agora, eu posso mexer na comissão dele, no bônus ou na comissão, caso ele passe um lead com uma qualificação que não tem nada a ver com o peixe só para ganhar? Claro que sim. Por exemplo, reuniões agendadas é uma coisa. Agora, reuniões concluídas é outra. Agora, reuniões concluídas com o perfil qualificado certo é outra coisa. Então, esse camarada ele pode sofrer 3 validações aí. Né? Primeiro, quantidade de leads que ele gera. Segundo, quantidade de reuniões que ele agenda. Terceiro, quantidade de reuniões que são realizadas pela outra parte aqui, o vendedor. Tá? E quarto, pela quantidade de reuniões realizadas de leads que estão dentro daquele perfil chamado ICP, que é o famoso Ideal Customer Profile, né? O perfil ideal do cliente. Então, ele pode sofrer essas 4 auditorias, na verdade. Como é que você vai medir isso? Dentro de um funil de pré-vendas. Entendi. Tá? E aí, lógico, dentro do funil de pré-vendas, que passa pelo funil de vendas, e como é que você vai medir a eficiência desse cara com lead qualificado dentro do perfil? No funil do vendedor. Porque o canal de vendas está vindo do pré-vendas. Então, você sabe que aquele lead que ele perdeu uma reunião ou que ele agendou a reunião, realizou a reunião, mas não tinha nada a ver com o peixe, veio daquele camarada lá. Então, é como se a gente fosse dizer que tem um funilzão da empresa. Tem um macro processo de funil. E aí tem micro funis dentro de cada um dos processos. Você tem um funil de pré-vendas, funil de vendas e funil de pós-vendas, de sucesso do cliente. E esses 3 dá para serem medidos separadamente e simultaneamente. Cara, e aí vindo já dessa, a gente está puxando de comissão, está falando de como medir isso e tal. Qual que é a maior treta que normalmente você encontra nas empresas quando vocês vão fazer algum treinamento, alguma coisa em company assim pra galera? Qual a maior treta do time de vendas que causa o maior desalinhamento da galera ali? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, cara. Toda empresa que a gente entra fala que tem um funil de venda já. Né? E que não é um funil de vendas. São etapas ali que é bolo louco. Né? Eles têm os números lá. Número, quando tem número, tem, graças a Deus. Porque a gente usa os números dentro do treinamento. Né? Quando tem. Quando não tem, aí é projeção. Mas o primeiro impasse de todo o negócio, né? Se eu pudesse aqui dar um conselho para que a pessoa tivesse uma estruturação formada, um processo de vendas adequado. Primeira coisa, a gente vai visitar lá a fundação da casa, ou seja, a estrutura do processo de vendas. A macroestrutura do processo de vendas está coerente? Todos os vendedores fazem a mesma coisa. Opa, será que parte pode fazer um pré-vendas, parte pode fazer vendas ou parte pode fazer pós-vendas? Não tem problema. Mas um vendedor que ele tem ali carteira rodando, malemar ele vai conseguir vender para todo mundo da carteira dele. Quanto mais fazer prospecções novas e também fazer o pós-vendas. Então, eu já tenho que entender essa estruturação comercial. Segundo, eu tenho que entender as etapas do meu funil de vendas mesmo. E quais são essas etapas? Cada empresa tem a sua. Porém, eu tenho que ter
3 grandes macroetapas dentro desse funil para formar as microetapas desse funil. Primeira macroetapa é a atração. Né? É a primeira camada do funil, o primeiro estágio do funil que pode ser chamado de oportunidades, de leads, de prospect, de contatos, enfim. Eu preciso ter isso para comportar os leads que entraram. Segundo macro processo, relacionamento. Então, ali dentro onde eu vou ter as etapas de qualificações, a etapa de entrevista ou de visita, reunião, apresentação, enfim. Depois eu vou começar já a entrar na macroetapas de fechamento. É a hora que eu gero a proposta, tem, por exemplo, etapas de funil com documentações, negociação, enfim. O que eu não tenho dentro de um funil? Etapas de ganho e perda. Isso não são etapas de um funil. Fechado e perdido não são etapas, porque eu posso ganhar ou perder em qualquer etapa. Ela é uma condição do negócio. E eu preciso entender em que momento que eu ganhei ou perdi. Então, primeiro, estruturação do processo comercial. Eu tenho que ter um time de pré-vendas, vendas e pós-vendas, ou eu tenho que ter um time fazendo tudo os 360, ou parte do pré-vendas que faz o pós-vendas e no meio eu tenho só o vendedor. Eu vou contar com vendedor interno, vendedor externo, vou contar com representante. Isso aí é a base da estrutura. Segundo, entender quais são as etapas do processo de vendas mesmo, que é o vulgo funil, e os gatilhos de passagem. Terceiro, eu tenho que analisar todo esse macro processo e eu posso analisar isso dentro de software CRM que vai me dar quais são as taxas de conversões de cada um desses caras. Tá? Então, primeiro grande impasse que a gente sofre entrando numa empresa para realizar treinamento. Como é que está o teu funil de vendas hoje? Cara, ninguém sabe falar quais são as etapas. Ninguém. O caso é assim, ninguém. Nem o dono. Nem o dono. Esse é o maior grande impasse. Porque isso interfere, por exemplo, na jornada do cliente. Isso interfere na estratégia de marketing. Isso interfere na estratégia de vendas. Isso interfere em qualquer estratégia, cara. É a mesma coisa você querer comprar um carro e, sei lá, você quer comprar um carro, só que o carro vem com uma roda maior, outra menor, enfim. Vai ser meio que um Frankenstein aquele negócio. Mas tem carro, a gente tem carro. Mas peraí, qual carro? Sim. Né? Qual a especificação do carro? Não pedimos isso, só pedimos um carro. Né? Então, esse é o primeiro grande impasse. Segundo grande impasse, cara, porque não tem o processo comercial muito bem formado com as etapas do funil, não tem números. E aí o cara... E até um lance que eu quero que você fale agora... Mas se não tem número, você não consegue cobrar resultado. Você não consegue saber qual é o resultado. Não. Você não consegue saber quantas pessoas você tem que trazer para tentar fechar X. É isso aí. E aí você vai e eu vejo muita galera chegando e falando assim, cara, a meta desse ano é 30% a mais. Não, os 30 é um número mágico. Ele nem sabe. É isso aí. Ele nem sabe. Ele só vai aumentar 30% lá. Ele nem sabe se dá. Ele não sabe quanto que ele precisa trazer para fazer isso. Sim. E aí, quando você tem um número, você tem essa previsibilidade. Nossa, trava a língua, né? Xalamanaia. Mas você tem isso, velho. E aí você veio com um papo interessante antes da gente tava conversando que não se cobra meta. É isso aí. Então vamos entender por quê, né? E o legal, sabe o que eu mais gostei desse... A gente tá indo pro final do episódio. E o que eu mais gostei desse episódio, que a gente foi lá no conceito do funil. Aí a gente veio passando pra parte de vendas. E agora a gente chega onde todo mundo quer. E saber qual o futuro. Meta bate, não bate? Como que eu cobro? Me fala de meta. É isso aí. Meta não se cobra. E é legal que na pulseira que vocês usam, como que é? Bata a meta Bata todo a meta dia. todo dia. Inclusive, Lucas, caiu aqui, ó. Bata a meta todo dia, tá? Dá pra pegar certinho aqui? Ó, dá pra pegar certinho. Bata a meta todo dia. Reza a lenda. Quem tem uma pulseira dessa? Rapaz... Abençoada pelo fundador. Não, abençoado. Lucas, isso aqui é um presente, cara. Muito obrigado. Presente.
Cara, eu gosto Só pra caramba apertado, dessas né, dicas. cara? Não, mas essa é a Apertadinha, essas mas são as melhores de isso aqui é todas. bom pra você lembrar que você tem que bater meta todo dia, porque você puxa, Não bateu meta, você puxa e... dá-lhe uma talagada. Igual a galera fazia com elastiquinho, né? É, tipo isso. Cara, essa aqui Tá. é show, hein? Essa daí reza a lenda que é assim, você fez assim pra cima, tipo, você não vai lembrar também Senhorzinho Malta, né, cara, da novela. Mas eu vou... O dia que vocês forem lá na empresa, eu vou te dar uma do Brand Boost, que a do Brand Boost é que não tá pronta ainda, mas é assim, ó, a gente colocou, não existe atalho, existe trabalho. É isso aí. Né? Esse aí é nosso lema, Aí e sim. o teu lema é esse aqui. Bata a meta todo dia. Cara, e meta? Se cobra, não se cobra? Vamos lá. Como que eu faço essa parada? Meta não se cobra. E eu vou trazer rapidamente uma ilustração para entender por que meta não se cobra. Primeira coisa que a gente tem que definir para cumprir uma meta, para se atingir uma meta. Primeiro, qual é a meta? Já muitas pessoas querem bater uma meta que não tem. Então, se eu não tenho, eu não consigo atingir aquilo que eu não tenho. Primeiro, define-se uma meta. Segundo, define-se um caminho, né, para isso, que é um método, que é um funil de vendas, ou seja, as etapas do seu processo. Terceiro, a execução consistente, que é fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Perfeito? Até aí, capturou. Então, por que eu não cobro meta? Vamos lá. Se meta é o final da minha história, eu não tenho controle sobre o final de uma história. Eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo hoje. Processo. O processo. Sim. Tá? Ou seja, se esse telefone aqui, ó, tá na minha mão direita, eu consigo levar para a direita ou para a esquerda. Tá? Agora, ele não está mais aqui na minha mão. Então, eu não tenho controle sobre aquilo que não está na minha mão. Meta, como é o final da história, ou seja, ele está aqui, eu não tenho mais controle sobre ele. Eu tenho que fazer o que para ter controle sobre ele? Controlar não o efeito, que é ele. Controlar sim as causas. Então vamos lá, prospectar está na minha mão ou está na mão do meu cliente? Está na minha mão. Total. Marcar visita, reunião, está na minha mão ou na mão do meu cliente? Está na minha mão. Gerar proposta, na minha mão. Negociar, na minha mão. Fechar a venda, na mão do cliente. Sim. Na mão do cliente. Então, é a única parte que eu não me envolvo, porque é um efeito de tudo aquilo que eu causei. Perfeito? Então, se meta é o final da história e eu não tenho poder de ação sobre o final da história, o que eu tenho poder de ação? Sobre o plano de ação. Ou seja, as minhas causas, as etapas do meu funil de vendas. Por isso que a gente fala que meta não se cobra. O que se cobra é o plano de ação. É lógico, Lucas, que existem a meta do resultado final, que é uma meta, por exemplo, financeira, e uma meta de produtividade. E o plano de ação é a meta de produtividade. Então, quanto que eu tenho que ter de produção diária, trazendo novas oportunidades, né, ligando para oportunidades já existentes, marcando reuniões, qualificando, gerando proposta, negociando para chegar na minha meta final. Isso tudo está na minha mão para fazer. Então, se está na minha mão, eu tenho aí agora a execução consistente, fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Prospectar? Então vamos fazer. Na medida que tem que ser feito. Quanto? Um monte por dia, pouco no outro dia? Não. Na medida. Se são 5 por dia, depois no final de 22 dias úteis do mês, dá 110 oportunidades. Com uma taxa de conversão de 10%, você vai fechar 11 contratos. Essa é a lógica. Tá? Depois, dia após dia. Todo dia. Todo dia que eu determinei. Então, de novo, meta não se cobra. O que se cobra é o que está na minha mão, que é o plano de ação. Cara, e sabe o que é muito foda que vem na minha cabeça? Não, esse episódio tá maravilhoso. Que vem na minha cabeça agora. O cara que olha só pra meta lá longe, ele desconsidera tudo que acontece no dia dele. Ele desconsidera o funcionário, ele desconsidera o cara que tem dia ruim, tem dia bom. Ele desconsidera o cara que tem problema com a família. Tudo. E aí ele esquece tudo porque você tem que bater meta. É isso aí. É isso aí. E aí, isso que é o foda, né? Porque, tipo, a partir do momento que você não tem esse plano de ação, pra de fato saber que a meta é uma... Construção gradativa. Exatamente. E é assim, cara, beleza. Se você não tem esse plano, às vezes você não sabe nem por que você não bateu a meta. É isso aí. Só que você desconsidera tudo, você desconsidera a vida da tua empresa, a vida de quem tá com você, pra tentar achar um número que às vezes... É como um maratonista. Eu gosto de correr, gostava muito mais antes do meu joelho tá quebrado, né? Você machucou o joelho também? Vou passar por uma cirurgia daqui uma semana. Mas isso aí é outro assunto.
Mas assim, sempre quando eu corria, ia nos momentos no período que eu corria mais intenso mesmo, poxa, que eu tava batendo lá meus 10K, né? Toda vez que corria, aí eu aumentava um pouco mais, 15, 21, né? Nunca cheguei numa maratona de 42. Mas o que eu aprendi correndo é que se eu olhar muito para frente, eu fico mais cansado e mais disperso se eu olhar apenas 3 metros avante. Então eu olho 3 metros avante, dou uma olhada para o final da história para ver se eu estou me alinhando ao final da história. Só que os 3 metros à frente me determina, cara, os meus próximos passos. Por quê? Porque se eu estiver olhando muito para frente, eu posso não ver o obstáculo que está aqui no meu pé. E eu tropeço e caio, e aí eu começo de novo. Cara, E me machuco. E sempre que você olha pro muito distante, parece que nunca chega, né? Nunca vai A chegar. parada, eu faço crossfit. Não parece, né? Pelo shape e tal, mas eu faço. E eu tenho... Mas pelo menos você fala pra todo mundo. Isso já Exatamente. Isso já é brincadeira. E eu tô sofrendo com tendinite patelar no Eita. joelho. Não, zoadíssimo, né, velho? Aí eu percebo isso na mentalidade, cara. Ontem eu fui fazer um treino, eram 20 minutos do treino. E eu tinha que fazer 3 exercícios. Um era 3 repetições, outro 6 repetições, o outro 9 repetições. 3 exercícios dentro de 1 minuto. Eu tinha que fazer esses exercícios. Rapaz. Durante 20 minutos. Então, cada minuto eu tinha ali. Se eu fizesse em 30 segundos, eu descansava 30. Cara, mas você percebe que na cabeça... Tipo assim, cara, é só 3, é só 6, é só 9. É só 3, é só 6, é só 9. Se eu olhasse que ia ter 20 minutos ainda... Então, tipo, eu nunca olhava pro tanto de rounds que eu tinha feito. Eu só olhava assim, cara, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Você fala assim, cara, é muito louco, né? Porque aí parece que o tempo passa e você chega no teu objetivo e fala assim, porra, foi foda, mas porque eu aproveitei o 3, 6, 9, o 3, 6, 9. É isso aí. E vai muito de encontro com a ideia de meta. Nossa, achei mal. Eu vou trazer, então, uma ilustração do que a gente pratica lá dentro da empresa, tá? A gente está mudando alguns conceitos lá, mas isso ainda é muito impregnante no nosso dia a dia. É o número 522. 522. Faça chuva, faça sol. O vendedor tem que trazer 5 novos leads todos os dias. Faça chuva, faça sol. Ele tem que agendar 2 novas demonstrações por dia. Do CRM eu estou falando. Faça chuva, faça sol. Ele tem que concluir 2 demonstrações por dia. Qual que é a meta dele? A gente estipula. Estou cobrando? Não. No final do dia, colocou 5? Não. Mas eu fechei 3 contratos. Parabéns, mas você colocou 5? Não. Então, no final do mês, você não vai ter previsibilidade. Sim. Por quê? Não executar de forma consistente faz você viver naquelas nuances. E você, inconsistente, você nunca vai chegar no seu resultado previsível. Então, se você quer concluir uma prova, bater a sua meta, olhe para os próximos passos. A meta é importante, que é o balizador, é o final dessa história. Mas se você não olhar os próximos passos para entender qual é a execução consistente, você sempre vai sonhar no futuro e vai morrer no presente. Não é nem no passado, vai morrer no presente. Sonhar no futuro e morrer no presente. Então, bicho, isso aí serve para minha vida, cara, serve para esportista, serve para vendedor, serve para qualquer um. Muito foda, muito foda. Thiago, muito obrigado por ter vindo, cara. A gente vai se ver mais vezes agora, né? É, lógico. Mas, cara, muito obrigado por ter vindo. Foi um episódio sensacional, energia alta o episódio inteiro, cara. E assim, todo mundo deveria te conhecer, inclusive. Então, diga tuas redes sociais, onde podem encontrar o Funil de Vendas. Vamos lá. Rapaz, qualquer página de jornal que você abrir aí, não vai aparecer a gente. Mas se você procurar Funil de Vendas, vai aparecer. É isso aí. funildevendas.com.br ou o Instagram, muito difícil também, né? Funil de Vendas. Ou Pirinelli, que é o meu pessoal, mas tem lá também no Funil de Vendas. É assim, gente, tem muito conteúdo lá, gratuito, sobre vendas, sobre formação, sobre cultura, sobre processo. A gente vai muito denso. A gente, de novo, entendemos que o dividir ele serve para multiplicar. Cara, quando eu divido aquilo que eu tenho, eu vou multiplicar. Eu multiplico na tua vida. Isso aí é o conceito da prosperidade, bicho. Então, assim, a gente divide tudo na íntegra, assim, ó. A gente divide. Né? Então, tem muito conteúdo lá. Tem ferramentas gratuitas, tem um simulador de meta, bicho, que você coloca lá o valor que você precisa para bater, né? Coloca o teu ticket médio, ele faz 3 perguntas para você, ele já mostra para você quantas prospecções você tem que fazer para bater a sua meta, onde você está errando. Caraca. E qual é a técnica de vendas que você tem que fazer para chegar na sua meta e aumentar o teu resultado. Todo mundo precisa disso, então, com certeza. Bicho, vai lá, simulador.funildevendas.com.br. Então, galera,
Muito obrigado por assistir. Deixa aqui teu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante pro meu trabalho. E a gente se vê no próximo. Valeu! É isso aí. Muito obrigado. Curtiu? Valeu. Deus te abençoe. Valeu, e bora que vamos.